Será que agora vai? Agora vai. Beleza. Então é para estar gravando. De qualquer modo, né? Nós tivemos aí alguns episódios em outros componentes curriculares de dar alguma falha na gravação. Então não fiquem 100% confiados aí na gravação, tá? Muito bem. Então, como conceito inicial, nós vamos pedir para vocês, para a gente trocar uma ideia aí, e alguns de vocês que já trabalham ou já estudaram essa parte de eletricidade, provavelmente é mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, vamos trocar informações. O que para vocês... Vamos pegar uma caneta aqui. Para eu conseguir escrever também. Então, eletricidade, né? Eletricidade. O que é? Então, para vocês aí, o que é eletricidade? O que vocês acham que é esse componente curricular que a gente denomina aqui como eletricidade básica? Então, nós vamos aprender as lidas básicas da eletricidade, os conceitos básicos. Mas, primeiramente, nós precisamos entender o que é eletricidade. Minimamente, nós não vamos aprofundar, né? Não vamos fazer aqui um curso de física. O que é eletricidade para vocês? Vamos lá. Voluntários aí para falar. Não tenham vergonha. Opa, aqui tem alguém falou uma definição bem específica. Então, ele disse assim, movimento ordenado de elétrons. Então, já tem alguns conhecimentos sofisticados aqui, movimento ordenado de elétrons. A gente pode dizer que sim. Dentro desse conceito inicial, né, um conhecimento básico, aí sim, movimento ordenado de elétrons. Mas o que mais? Não precisamos ser tão específicos assim, podemos ser mais populares aí. O que mais que vocês entendem? Afinal de contas, eu penso que vocês lidam com eletricidade todos os dias. No trabalho, em casa. Não acredito que nunca ninguém parou para pensar o que é eletricidade. Bom, já que não temos voluntários, eu vou escolher os voluntários, tá? Pode ser? Marcos? Então fala aí, Marcos. O que você acha que é eletricidade? Mas chuta aí qualquer coisa. Se estiver errado, não tem problema. Eu vou marcar um X aqui que está errado, mas não tem problema. Resultante de cargas de atração, é isso? Não está errado. Embora não esteja completo, mas não está errado. O que mais que pode ser eletricidade? Uma fonte de energia. Opa, agora esse sim. Fonte de energia. Eletricidade uma fonte de energia. Muito bem, é uma fonte de energia. O que mais? Um fenômeno natural, exatamente. Acima de tudo, eletricidade é um fenômeno natural. Ela existe na natureza. Então, eletricidade é um fenômeno natural. Isso é uma fonte de energia, sim, porque nós encontramos isso na natureza. Os estudos, a tecnologia, né, a ciência humana dominou esse fenômeno natural e transformou em benefício próprio de nós seres humanos em fonte de energia. Então, nós usamos a eletricidade basicamente como uma fonte de energia.
Então, alguém mais gostaria de colaborar? Nós podemos dizer também que eletricidade é muito comum dizer que a eletricidade é uma força natural, uma força, pode ser uma força artificial provocada em laboratório ou em equipamentos também. Então, resumidamente, tudo que foi falado aqui, e vocês podem ver que como a gente vai falando e colocando conceitos, as ideias vão ampliando, vão se ampliando. Né? Então, daqui a pouco, algum de vocês está com alguma outra ideia na cabeça aí, fazendo um paralelo com esses aqui. Então, de maneira geral, resumidamente, o que nós comentamos aqui está adequado aí aos nossos conceitos iniciais. Acima de tudo, eletricidade é energia, tá? Acima de tudo é energia. E o que vem ser uma energia? A gente poderia substituir por aquela última fala, que é a palavra que eu coloquei ali, que eletricidade é uma força. Então, força, às vezes as pessoas fazem como sinônimos nesse sentido aqui, que eletricidade é uma energia, é uma força. Então, o que é energia? Ou o que é uma força, já que é uma força natural? É uma energia presente na natureza. O que é energia? Algo que vai resultar em trabalho. Então, definindo um pouquinho melhor, energia é a capacidade de realização de trabalho. Quem de vocês aqui que pegou Covid? Vários, né? Pegaram aí. Ou quem de vocês que já pegou Covid ou pegou gripe, uma gripe bem forte? Mas bem forte mesmo, não um resfriado, gripe. Tá? Às vezes com resfriado também. Como é que pensem bem, a capacidade de vocês de ir trabalhar nesses dias? É plena? É 100%? É baixa ou às vezes nula, a pessoa não consegue sair da cama. Então, quando você está com pouca energia, a tua capacidade de realizar trabalho é nula ou quase nula. É lógico que o ser humano, quando ele parar 100% de realizar trabalho, significa que ele desencarnou. O corpo faleceu. Então, o coração está trabalhando ali, ele está trabalhando, então tem uma energia latente ali, fazendo com que ele trabalhe. Então, essa capacidade de realização de trabalho e energia, assim, que a gente associa às nossas energias humanas, é semelhante aos conceitos da física. Só que no conceito da física, a gente vai fazer uma definição de trabalho como algo assim mais específico. Então, se a eletricidade é uma energia, uma força, e se energia é capacidade de realização de trabalho, que tipos de trabalho a eletricidade então realiza? Então, um tipo de trabalho que a eletricidade vai realizar então vocês vejam aqui que você pegar o PDF depois, sem ouvir a aula, não vai adiantar muita coisa, né? Então, um tipo de trabalho realizado pela eletricidade. Eletricidade. Então, o Ezequiel falou que um tipo de trabalho que a eletricidade realiza é movimento. Mais específico, Ezequiel, movimento do quê? Movimento de rotação? Quem que realiza
rotação? Movimento de rotação? Motor. Então, um movimento de rotação, motor. Uma carga... Mas ali é gerando movimento, né? Então, o que o Marcos está falando é que um movimento rotacional, um movimento externo rotacional, pode gerar eletricidade. Então, é o contrário, né? Um movimento rotacional gerando eletricidade. Aqui nós não chegamos nesse ponto ainda. Nós estamos pegando a eletricidade, entre aspas, pronta aqui, e dizendo que ela pode realizar um trabalho. Então, eu pego a eletricidade, aplico no motor ali, ó, aquele ventilador ali, liga ali para nós, ver se funciona. Olha lá, ó. Pode desligar. Então, qual que é o trabalho realizado nesse caso aí? Pela eletricidade? A rotação. A rotação. Aí é o vento, não é o vento propriamente dito. O vento é a partir do movimento da pá. Então, proporcionou um outro tipo de trabalho, mas a rotação é proporcionada pela eletricidade. Então, nesse caso, um motor. Que outro tipo de trabalho a eletricidade pode realizar? Aquecimento. Aquecimento. Luz. Entre outros. Então, vejam. A eletricidade é utilizada, nós utilizamos ela, não diretamente, sempre por meio de equipamentos, para realizar sempre trabalhos que nós, seres humanos, necessitamos. Então, nós precisamos aquecer a água lá na nossa residência, uma chaleira elétrica, um chuveiro. Nós precisamos ter o ventilador, então, digamos, um motor. Nós precisamos ter a luz, acendemos as lâmpadas. Então, o trabalho realizado pela eletricidade é em benefício nosso dos seres humanos. Vale aqui a gente fazer assim abrir um parêntese, né? Porque a eletricidade em si não é a realizadora do trabalho. Então, no caso do ventilador aqui, quem realiza o trabalho é o motor. Esse é o equipamento que realiza o trabalho. Qual que é o trabalho que ele realiza? Ele pega a energia elétrica e transforma em movimento, em energia mecânica. No caso da lâmpada, a lâmpada e os equipamentos, o próprio projetor, vai pegar a eletricidade, que é uma forma de energia, e vai transformar em luz, uma outra forma de energia. Então, os equipamentos, os dispositivos, fazem essas transformações energéticas. Então, observem que, apesar de ser extremamente importante na vida moderna, a eletricidade, a gente não usa ela diretamente. Você não quer, na tua casa, eletricidade em si. Você quer água quente, você quer o ventilador, você quer a luz. Como é que você vai obter isso? No mundo moderno, a gente usa equipamentos que se valem da eletricidade, mas antigamente não tinha, bem antigamente não havia eletricidade para ter luz, para ter água quente, então se utilizava outras formas de energia. Tá? Então, a eletricidade é um tipo de energia, e aqui nós podemos dizer assim, genericamente, que a eletricidade é um tipo de energia e nós podemos considerar também uma fonte de energia. Se a gente for estudar bem a fundo, tipo de energia e fonte de energia são coisas separadas. Mas aqui a gente pode considerar uma coisa só. Tá? Então, a eletricidade é uma fonte de energia, mas que, na prática do dia a dia, a gente não utiliza ela diretamente. Né? Não utiliza ela diretamente. Algumas raras exceções, assim, mas em quantidades muito pequenas, que a gente usa a eletricidade diretamente. A gente quer usar a eletricidade diretamente, né? Para algum fim
útil, né? Mas senão é sempre indireto. Então, a gente pega o motor e transforma em movimento. Pega a lâmpada, transforma a eletricidade em luz. Pega o aquecedor e transforma a eletricidade em calor, e assim por diante. Né? Beleza, turma? Alguma pergunta, alguma consideração que alguém queira fazer aí? Genericamente, a gente pode dizer, né, que um motor elétrico precisa de um combustível, né? Mas geralmente o combustível está associado a alguma reação química em processos de queima, né? Então, quando eu tenho fogo associado, né? O próprio automóvel, que é o motor a combustão, que é uma explosão e é fogo que tem lá. Então, a gente usa a palavra combustível, né? Porque você, para fazer o fogo, você tem que ter o combustível, o comburente e o calor, né? Mas, genericamente, a gente poderia dizer que sim. O combustível do motor elétrico é a eletricidade, né? Tecnicamente não é muito adequado, mas pode dizer, tá? Vocês vão ver assim, ó, que a gente vai avançando nos conceitos técnicos, né? No curso, e o pessoal das mais antigas vão poder falar também, que com o passar do tempo e o avanço dos estudos, alguns termos que a gente usa no dia a dia, como técnicos a gente não vai mais usar. Mas por enquanto a gente pode aceitar isso, tá? Por enquanto, beleza. Muito bem. Só para a gente fixar os conceitos. Então, deixa eu ver se eu escrevi aqui para vocês terem anotado aí, né? Então, eletricidade. Vamos escrever aqui de novo, então, né? Para que vocês possam... Então, eletricidade. Então, é um fenômeno natural. É uma energia. Então, lembre-se que energia é a capacidade de realização do trabalho. Então, quanto mais energia, mais trabalho a gente consegue realizar. E a gente pode dizer também, genericamente, que a eletricidade vai ser uma fonte ou uma forma, tá? De energia. Ela pode ser uma fonte para outras formas de energia e ela pode ser fonte de energia também, tá? Pergunto para vocês, quais outras... Vou escrever aqui, formas / fonte de energia que nós temos. Solar. Vejam só, não quero fazer associação aqui de fontes de energia que vão gerar eletricidade. Porque, de novo, vamos pegar o conceito de energia, capacidade de realização de trabalho. Quanto mais energia, mais capacidade de realizar trabalho. Eu acho que não ficou muito claro, eu vou voltar aqui. Essa capacidade de realizar trabalho, no conceito geral da física, genericamente, nós vamos ter todas essas capacidades de transformação energética. Então, quando tem um movimento, qualquer movimento realizado, há um trabalho que gastou-se energia e realizou-se um trabalho. Quando eu tenho um aquecimento, houve a realização de um trabalho. Quando eu tenho uma luz, houve a realização de trabalho. Então, todos esses fenômenos nos mostram que algum trabalho foi realizado, tá? Então, não é o trabalho nosso dia a dia, do emprego lá que a gente vai lá, né? Eu falei ali anteriormente do exemplo da saúde, só para a gente fazer um paralelo com a energia. Então, dentro da física, a realização de trabalho é isso. É um movimento. Dependendo da situação,
você segurar algo suspenso, mesmo parado, é a realização do trabalho, né? Então, quem vai na academia aí, vai malhar, se ficar segurando um peso lá, mesmo sem fazer movimento, né? Ou fazer exercícios de calistenia, que é fazer exercício com o próprio peso do corpo. Então, você ficar parado numa posição ali, você está fazendo um gasto energético, fazendo suspensão de um objeto ou do próprio corpo. Então, há realização de trabalho ali. Vai haver gasto de energia, tá? Muito bem. Então, outras formas / fontes de energia que podem realizar trabalho. Então, o sol ou a solar. O vento. Vento causa movimento? Então, é uma fonte ou forma de energia. Para o corpo humano ou dos animais, o alimento é uma fonte / forma de energia. Porque aí dentro do organismo vai haver uma quebra química daquelas moléculas e transformar em calorias e gordura e energia para o corpo humano. Outras formas de energia. Gravidade. Água em movimento. Então, um fluxo. Fluxo d'água, como é que é lá? Não entendi. Não, no caso você falou sobre o movimento. O mesmo sistema, né? Porque necessita de girar, dá para produzir energia. Certo, tá. No caso da água você está falando, né? Isso aí. Um fluxo de água, né? Vapor. O vapor é uma forma ou uma fonte de energia. Vapor. O que mais? Gás? Gás, ele tem a energia armazenada, né? O atrito, se você pensar que ele vai realizar uma força contrária ao movimento, você vai ter você vai despender energia para vencer o atrito. Então, se a gente considerar que é uma força contrária, a gente, por enquanto, está fazendo um paralelo, dizendo que energia também é uma força, podemos, aqui para conceitos iniciais, podemos colocar aqui o atrito como uma forma ou uma fonte, não diria uma fonte provavelmente, mas uma forma de energia ou de gasto de energia. Por exemplo, energia mecânica, quem falou? Aqui. Um exemplo de energia mecânica. Combustão. Então vejam que aqui, para a nossa aula serve essa confusão entre formas e fontes. Porque a combustão, ela é uma forma de energia. E onde é que fica armazenada essa combustão? Essa energia armazenada? Em um combustível, que pode ser gasolina, óleo diesel, lenha, carvão, né? Então, combustíveis em geral, agora sim, combustíveis, né? São formas de energia. Então, tudo isso nós podemos pegar uma quantidade de carvão, fazer a combustão dele, gerar vapor, o vapor produzir, olha só a transformação, nós pegar carvão, fazer a queima do carvão, esse carvão aquece a água, produz vapor, esse vapor armazenado sob pressão, tocar uma turbina mecânica, então vai de carvão para calor, de calor para pressão, de pressão para movimento mecânico. Essa turbina a vapor conectada a um gerador elétrico. Então, esse movimento mecânico, eletricidade. Essa eletricidade pode
ir para um queimador de lenha fazer carvão. Então, a energia, olha só, de novo, um exemplo bem simplório. Tem o carvão, supostamente tem um carvão vegetal. Carvão, queimo o carvão, produz o calor. Então, tem uma transformação energética aí. Esse calor produzido, transfere esse calor para a água. Esse calor transferido para a água gera vapor. Esse vapor armazenado num recipiente vai formar uma pressão. Então, aquela energia que estava no carvão se transformou em pressão. Pressão que é uma força mecânica. Eu abrindo as válvulas, os registros, fazendo esse vapor circular por uma turbina mecânica, eu vou produzir essa energia, vou pegar essa energia que está armazenada na forma de pressão do vapor em movimento rotacional, numa turbina mecânica. Se essa turbina estiver conectada a um gerador elétrico rotativo, esse gerador elétrico vai pegar esse movimento rotativo e vai transformar em energia elétrica. Aí, se nesse gerador rotativo tiver cabos, fios saindo dele, indo para uma rede qualquer elétrica, né? E lá na ponta tiver um queimador, então eu entro com um pedaço de lenha lá e faço carvão. Então, a energia, ela nunca se perde, ela apenas se transforma. Isso é a lei de Lavoisier, lá na 7ª série, né? Energia, no mundo nada se perde, tudo se transforma. O que? Nada se cria, tudo se transforma. Então, energia, a gente sempre vai fazer transformações energéticas. Acontece que, qual que é o pulo do gato aí? Da tecnologia e do desenvolvimento científico e tecnológico. A gente pegar nessas transformações energéticas, que saiu do carvão para o vapor, do carvão para o aquecimento, para o vapor e para turbina mecânica elétrica, sempre ocorrem perdas. Não, a transformação nunca acontece 100%. Então, se você pensar, todo mundo, se alguém não tiver automóvel, e pelo menos já andou de automóvel, sabe que o motor do automóvel aquece muito. Mas o que a gente quer com o automóvel? Qual que é o principal objetivo de um automóvel? Locomoção, movimento. A gente não quer que ele aqueça, em princípio. Todo aquecimento que sai do motor ali e sai para o ambiente é perda de energia. Então, o rendimento do motor a combustível, inclusive, é muito baixo, né? Então, quando a gente vai aqui no projetor e pega ele ali e vê que ele está quente, é uma perda. Porque ele está pegando eletricidade e transformando em luz, mas não só luz. Uma parte daquela eletricidade absorvida está se perdendo na forma de calor. Então, essas transformações, elas nunca vão ser 100%. Porque se fosse 100%, a gente não podia precisar fazer nada. Porque nós ia pegar toda a energia do sol e pronto, nós ia ficar deitado numa rede, não ia ter problema nenhum. Mas não, a gente tem que fazer transformações e diminuir essas perdas nas transformações energéticas aí. Muito bem, então é importante que nós, basicamente, de todas essas formas aqui, a gente vai fazendo transformações energéticas, né, em formas de energia, né, naquelas forças ali, e preparamos para aquilo que a gente quer usar. Acontece que a eletricidade é uma forma fonte de energia muito versátil, muito comparadas com outras formas, muito mais fácil de se produzir, muito mais fácil de se transportar e muito mais fácil e prática e eficiente de se utilizar. Pode-se dizer que tudo aquilo ali é possível transformar em eletricidade? Tudo isso aqui é possível se transformar em eletricidade. Talvez não uma transformação direta, por exemplo, no caso do vapor aqui, né? A gente pega o vapor
e transforma em energia mecânica primeiro, num movimento, não sei se a gente escreveu aqui, né? O vento é um movimento, mas nós poderíamos escrever aqui. Então a gente vai transformar o vapor em um movimento mecânico e o movimento mecânico em eletricidade, né? Então, basicamente, todas essas formas aqui a gente pode transformar em outras, exceto uma delas, né? Por enquanto. Na verdade, a gente pode. O homem já consegue fazer, mas é o Armagedon daí, né? Que é isso aqui. A energia solar. Que a gente consegue fazer por meio de um cataclismo nuclear. Né? Que no Sol é a explosão nuclear que está acontecendo lá dentro do Sol. Né? No Sol é uma bomba, uma não, zilhões de bombas atômicas no Sol. Né? Então a gente consegue, a gente já sabe como fazer. Né? Só que se a gente fizer, o planeta Terra desaparece. Né? A quantidade de energia que tem. Então, falando nisso, qual que é a mãe de todas as energias? Ou o pai? Quem na natureza? Não. O Sol. O Sol. O Sol. Então, o Sol é a fonte de energia de toda, eu não ia dizer eterna, não, porque um dia o Sol vai acabar, né? Mas o Sol é a fonte de energia que nós temos perpetuamente aqui na Terra. Desde o início do planeta é o Sol que está mandando energia. Então a gente tem eletricidade hoje por causa do Sol. Como assim? Vamos pensar? Vocês vão lembrar, vamos pensar rapidamente aqui, vocês vão lembrar lá, provavelmente na terceira série de vocês, o ciclo da água. Porque o Sol aquece a água evapora, forma nuvens e aí chove. Quando chove, a gente consegue, no caso, principalmente no caso do Brasil, né, fazer uma barragem lá e armazenar a água, mas não necessariamente com barragem. Chove, o rio está... Então a água que está descendo do rio só desce água em rios, aqui no planeta Terra, porque nós temos o Sol aquecendo as águas, principalmente dos oceanos, e fazendo chuva. Então, se não tiver Sol, não tivesse o Sol aqui no planeta Terra, não existiria vida, evidentemente. Forma de energia nenhuma. Então, toda a energia que nós temos no planeta Terra provém do Sol. Aí, a gente canaliza uma queda d'água, energia gravitacional, né, que está aqui, ó. Foi aqui, ó. Né? Canaliza, põe lá embaixo da cachoeira um gerador com um tubo de água tocando uma turbina hidráulica agora, não uma turbina de vapor, uma turbina hidráulica. Essa turbina hidráulica conectada a um gerador elétrico. Se não fosse o Sol, nós não teríamos ventos. Então, com a força dos ventos, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de instalar um grande ventilador, um grande catavento lá. Porque o que é o movimento dos ventos? É o ar aquecido que se encontra com o ar frio, e aí o ar aquecido sobe, o ar frio desce, faz o movimento dos ventos e as apás ali, a energia eólica. Também os protótipos, não está muito bem desenvolvido ainda, as usinas elétricas do tipo maré motriz, com a força das marés, das ondas também. Né? Então, as ondas, não tem vento no mar, não tem onda. Né? A energia gravitacional faz subir a maré, enche os reservatórios. Aí a maré desce, os reservatórios são vazados, toca uma turbina lá para gerar eletricidade. Então, a fonte principal, né? A fonte principal aqui é o Sol. E esses próprios painéis fotovoltaicos que nós temos hoje em dia aí, gerando eletricidade é por conta do Sol.
Então, o Sol faz uma excitação química ali nos painéis, na verdade a radiação ultravioleta faz a separação das cargas elétricas, faz gerar eletricidade ali. A grande, assim, como eu estava falando para vocês, a eletricidade ela é muito versátil, porque ela permite você, ou nos permite, a tecnologia, desenvolver equipamentos razoavelmente eficientes e práticos para fazer essas transformações energéticas. Então, imaginem se nós tivéssemos um ventilador a vapor aqui para fazer vento para nós. O tamanho que ia ser, a complexidade que nós teríamos, né? Tubulação, válvulas e o porte, né? Se não for a vapor, que fosse a ar comprimido, mesmo assim. Né? Então nós teríamos uma infraestrutura muito maior do que a que nós temos com a eletricidade. É só benefício a eletricidade, comparando com outras fontes, formas de energia, ela é mais vantajosa, tanto que é a mais utilizada. Mas ela tem desvantagens também. Ela é perigosa, né? Não que o vapor não seja, e o ar comprimido também, né? Mas ela é perigosa. Morreu muita gente, mas muita gente. Então, no início do século XX, quando foi assim, quando a eletricidade... o mundo vivia com a eletricidade, o que vive hoje com a internet, né? Aí uma explosão assim, de uso e formas. Então, no século XX, 50% dos trabalhadores em eletricidade morriam eletrocutados. Ou em serviços com eletricidade, porque às vezes morriam por queda, né? De alturas, não necessariamente eletrocutado. Exatamente. No caso das hidrelétricas, nós temos que, e o Brasil é um dos exemplos mundiais, né? Criar grandes reservatórios, né? Porque nós temos que criar reservatórios de água, porque o inconveniente da eletricidade é que nós não conseguimos eficientemente armazenar a eletricidade. A gente armazena um pouco ali no automóvel, na bateria, mas coisas de pequeno porte. Grandes armazenamentos de eletricidade mesmo é mais difícil. Né? Então, esse é também um dos inconvenientes aí, tá? Mesmo os combustíveis, né, gás, os derivados de petróleo, né, gasolina, óleo diesel, o gás metano, o gás butano aí, eles existem, são esse combustível fóssil que a gente chama, eles existem na natureza aí, o petróleo, a gente processa e obtém esses produtos por causa do sol. Né? Por causa do sol. Então, os fósseis, né, armazenados sob pressão lá embaixo da Terra, quilômetros de pressão, formou petróleo. Mas o que é lá? É árvore morta, bicho morto, dinossauro morto lá. Como é que eles viviam? Porque tinha sol. Então, o petróleo é energia solar armazenada. Né? Energia solar armazenada. Então, a gente está liberando essa energia solar que estava armazenada lá, né? Tá? Beleza? Então, fiz um asterisco ali no Sol, no solar, porque é a principal fonte, né? Ela é a mãe de todas aí, tá? Muito bem. Um conceito importante que nós temos que entender é o de energia potencial. E daí, assim, talvez comece a ficar um pouquinho mais claro o que é uma fonte de energia e uma forma, né? E a gente ainda trata com a mesma coisa. O que seria uma energia potencial?
Energia potencial é uma energia contida, armazenada. Porque se energia é a capacidade, olha só, de realização de trabalho, então nós usamos energia, qualquer energia, não só elétrica, tá? Nós não estamos falando só de energia elétrica. Então, vamos pensar na energia hidráulica. Então, onde é que nós temos, por exemplo, uma energia hidráulica contida, armazenada? Que vocês façam ideia aí. Um tanque de óleo? Ah, é. É que, tá. Isso, é que eu tava me referindo mais à água, né? Mas beleza. Um tanque de óleo, um tanque de água. Exatamente. Quando você pressionar ele, ele vai reagir também. Então, o pessoal relacionou mais uma energia contida armazenada, uma energia hidráulica, com óleo. Mas tudo que quando nós nos referimos a hidráulico, são líquidos em movimento. Então, pode ser o óleo, pode ser uma caixa d'água. Então, nós temos ali, se num prédio, se numa casa ou numa altura, uma quantidade de água que quando eu liberar aquela água ali, para ela, pela ação da gravidade descer, ela vai executar algum trabalho. Vai levar a sujeira embora, vai dar descarga no vaso sanitário, vai lavar a louça, porque aquela água sob pressão vem e realiza um trabalho ali. Um reservatório de uma hidrelétrica, a mesma coisa. Então, nós temos ali uma energia potencial. Então, a energia potencial é uma energia que ainda não se transformou, ou seja, não realizou trabalho. Ela está acumulada. Então, como dito ali, é uma energia contida, é uma energia que não realizou trabalho. Está prestes a realizar, mas não realizou. Quando for liberada, então abro a torneira, abro o relatório, abro a comporta lá da usina hidrelétrica, vai tocar a turbina. E aí nós temos assim um problema, por exemplo, com a usina eólica, né? Que a gente não consegue fazer o estoque de vento ainda, né? Dá para produzir eletricidade. Mas, se vocês pegarem as documentações, os estudos, você pega lá qual que é o potencial eólico da região aqui em Caçador. É um potencial baixo, né? Potencial eólico. Por quê? Porque é feita uma análise das condições dos ventos aqui durante alguns anos e faz ali alguns cálculos para verificar o potencial eólico, ou seja, é a possibilidade de se gerar energia elétrica a partir de uma usina eólica, né, em uma determinada localidade. Então, é uma energia potencial, é uma energia que não realizou trabalho ainda, tá? Então, nós podemos ter aqui um reservatório de água, um pêndulo suspenso, que poderá entrar em atividade pela ação da gravidade. Um compressor barra reservatório, né? Então, pensando num sistema pneumático. E assim por diante. Então,
Vejamos que energia potencial, eu sempre trago o exemplo tem muito jogador de futebol, né? Que ele tem um potencial enorme, mas nunca realiza aquele trabalho que a gente espera, né? Tem muitos aí que ficam só no potencial, né? Tem um potencial, começa, né? Então vocês como profissionais aí não fiquem só no potencial, tá? Realizem, tá? Realizem o trabalho. No caso, falou do carvão, então ele tem uma energia potencial. Exatamente. Ele está ali, ele tem uma energia potencial ali. Eu tenho que provocar uma reação química nele pelo aquecimento, né? Para ele liberar essa energia. E energia potencial relacionada com energia residual? O que se entende por residual? Só para eu poder entender também. Energia residual normalmente é uma energia que sobra, né? Então poderia ser assim, né? Uma energia residual, né? É muito comum nas indústrias aqui da região, elas fazerem a requeima das cinzas da caldeira, né? Porque tem o processo da primeira queima não extraiu toda a energia no caso, se for biomassa, principalmente, né? Do cavaco da madeira ali. Então fica uma energia residual potencial ali naquela cinza. Então, a gente sempre... Eles não são equivalentes, né? Você pode entender assim como uma sobra, né? Nesse caso específico, ele não vai É? Na verdade, mais é uma questão de reduzir custo, porque a tirada da cinza, o descarte da cinza, é investimento. Depois consegue aproveitar, tu reduz. Mas sim, de certa forma, tu aproveita com a energia contínua. Você melhora a eficiência, né? Então, se a gente pegar os primeiros motores elétricos, eles eram gigantes, enormes, para desempenhar um trabalho pequeno. Então, melhora-se a eficiência, reduz-se os custos, né? Então, você acaba melhorando a eficiência do teu processo ali, se extrai mais energia, consome menos combustível, né? E assim por diante. Diminui aí, consequentemente, passivo ambiental e tudo mais. Né? Beleza? Um pêndulo suspenso? Não sei se você já viu algum vídeo ou presenciou, mas eu aposto que um desenho desse tipo você já deve ter visto. Aqueles guindastes para demolir prédio. Então é uma bola, aquilo é um pêndulo. Então ele levanta o pêndulo e larga. Então se eu suspender aquele pêndulo e segurar ele suspenso, ele não realizou trabalho nenhum. Quando eu solto aquele pêndulo, ele vai lá demolir o prédio, né? Esses relógios de pêndulo. Então ali é o pêndulo realizando um trabalho. Se eu segurar ele ali, ele fica com uma energia potencial pela gravidade armazenada ali. O trabalho dele literalmente é descer impulsionado pela força da gravidade e realizar aquele movimento mecânico ali. Né? Muito bem. Perguntas? Alguma colocação a mais aí, turma? Uma vez, professor, eu vi um negócio, os caras lá no deserto, lá para os lados, não sei dizer onde é. Eles tinham uma oficina de plataforma. E eles faziam algum negócio para armazenar tipo um sal. Não sei como funcionava isso daí. Mas eu vi num programa da TV esses dados. E era uma coisa assim, deve até ter no YouTube esse vídeo. Mas eles usavam o sal como armazenamento para armazenar. Ele produziu sal daí? Não, o sal eles colocavam num recipiente lá, estavam fazendo teste. Eu não sei explicar como, mas não. Nunca vi, precisaria dar uma estudada, né?
De repente, pode ser que seja uma... Não, assim, existem muitas formas de a gente fazer armazenamento de cargas elétricas, ou vamos falar assim, de eletricidade, só que eles não são eficientes, né? Então, não sou estudioso do assunto, mas o grande problema que agora, claro que a indústria ela oculta, né? Ela, por exemplo, vamos voltar no tempo aqui um pouco, mas não muito, né? A tecnologia de fotografia digital, ela já existia desde a década de 70, a tecnologia. Só que a indústria deixa guardado ali porque tem outros produtos faturando, então, né? Então, o que é o senso comum? O que se diz? Que os automóveis, os carros elétricos, não saíram do papel porque não havia baterias que suportassem o armazenamento e desse autonomia aos carros elétricos. Mas, quem tiver interesse aí, tá? Pesquise, talvez tenha no YouTube, mas em algum local, um documentário bem, para mim não é, mas talvez para alguns seja, antigo, Quem Matou o Carro Elétrico. É um documentário do ano de 1996. Então, nesse documentário, né, quem tiver interesse aí, procure. Mostra lá que naquela época já havia baterias que davam autonomia para os automóveis de 150 a 200 quilômetros. Né? Quem matou o carro elétrico? Então, só para concluir. Então, o pessoal diz assim que a eletricidade é difícil porque a gente não consegue armazenar e tal. Talvez não seja tão verdade isso, né? Porque nos anos 1900 havia uma disputa entre o carro elétrico, de motor elétrico, e o carro a combustão. Inclusive havia mais carros com motores elétricos do que carro com motor a combustão, no início do século XX. Só que daí com essa história aí do armazenamento e principalmente nos Estados Unidos, né, a indústria do petróleo fortíssima, então o carro a combustão ganhou. Né? Então, eu não sei se a Gurgel tinha carro elétrico, ele é um fabricante brasileiro, né? Mas nem o motor a combustão, né? Você vê, é um fabricante brasileiro. Quem tem Gurgel, diz que o carro não termina nunca, né? Você anda com ele. Só que daí os grandes fabricantes abafaram, né? Então, Enfim, então quem tiver interesse, pesquise esse documentário Quem Matou o Carro Elétrico. Né? A GM tinha lá, a GM, a Toyota, né? Em 1996. E de repente os carros, eles fizeram, sei lá, 10, 30, 50 protótipos ali e tal. E de repente, sumiu. Desapareceram os carros elétricos. Agora, não se enganem também, assim, ó, já que nós entramos nesse assunto, tem muita conversinha, muito modismo, tá? Então, assim, ó, vocês mais ou menos tendo um panorama aí de que a energia ela só vai se transformando, né? Tá? Que a gente não tem, assim, um mundo lindo e maravilhoso de 100% de eficiência. Então, se nós tivermos carros elétricos para sustentabilidade, para melhorar as condições naturais do planeta, né, para não poluir, da onde que vai vir a eletricidade? Vamos lá, falem aí. Porque o carro elétrico, ele tem uma bateria. Ele vai pegar a eletricidade da onde? Vamos lá. Numa tomada, beleza. A tomada está ligada aonde? Na rede elétrica. A rede está ligada aonde? Vem da onde? Concessionária, distribuição, que vem da onde? Um gerador. Um gerador que tipo? Isso. De uma usina. Mas o que toca esse gerador?
Da água, do vento, o que mais? No caso, ele vai melhorar com água. Pois é, mas é esse o raciocínio que eu quero estabelecer. Nós vamos pegar a energia elétrica que vem de uma usina elétrica. Essa usina elétrica, ela pode ser uma usina hidroelétrica, que tem uma barragem lá, com água armazenada. Pode ser usinas eólicas, que funcionam mais ou menos, porque falta, né, tal. Pode ser agora usina fotovoltaica, luz do sol. A nuclear também. Nós vamos estudar um pouquinho melhor isso mais no fim desse componente curricular. E mais da onde? Porque assim, nós temos energia suficiente no Brasil, sim, tranquilo? Quando falta água, o que tem que acionar? As termoelétricas tocadas a quê? Carvão, biomassa às vezes, e que mais? Gás, óleo diesel. Então assim, nós temos que cuidar. Porque dizia assim, vamos usar carro elétrico para salvar a natureza. E a eletricidade vai vir de onde? Vamos ter que construir barragem? Vamos ter que queimar carvão para produzir eletricidade? Lembrando que assim, como a transformação energética não é 100%, de todo carvão, vamos pegar o exemplo do carvão, ou, sei lá, gás natural, óleo diesel, de todo esse óleo diesel que eu queimar para produzir eletricidade, eu vou ter perdas. Então, eu vou ter o equivalente a 75% só de geração de eletricidade. Então, eu vou queimar mais óleo diesel para ter um percentual menor de eletricidade. Ou queimar carvão, ou biomassa, que é queima de vegetais, e assim por diante. Essa tecnologia que hoje já não seria possível fazer carro solar que conseguisse usar o movimento das próprias rodas para recarregar a bateria, coisas desse tipo. Mas não é 100% eficiente. Então, eu posso usar, quando eu estou frenando o automóvel, fazer uma recarga nas baterias? Sim, eu posso. Claro que posso. Só que ele não vai gerar 100%, porque o freio vai aquecer. Esse aquecimento é energia desperdiçada. Então, de toda a energia potencial que ele tiver ali, então, de toda a energia que eu usei para subir o morro, e agora eu vou descer freando, não vou usar, não vai retornar para a bateria os 100%, porque ali eu tenho um monte de movimentos mecânicos no automóvel com atrito, eu tenho o atrito dos pneus, eu tenho o sistema de frenagem, então vai retornar 70%, 75%, 80% para a bateria. Então ela voltou, a bateria voltou, mas não voltou tudo. Vai voltar um pouquinho menos. Então vai chegar um momento que ela vai zerar. Você vai ter que recarregar em alguma fonte. Não existe. Isso aí é falácia, é mentira. Eu fiz posso dizer, experimento, pega uma garrafa de água, um motorzinho ali, no caso, aquele esquema de cai água, você vai girando. O movimento de gira, ele bota na lâmpadazinha e produz energia. Não uma quantidade grande. A água volta por si e cai de novo. Mas uma hora isso vai acabar. Não é eterno isso. Por mais que você faça um movimento, um mecanismo leve, que tenha pouco atrito, e ele está realizando pouco trabalho ali, é só uma lâmpadazinha. Então a perda de calor é pouca, o calor que a lâmpada gerar não retorna para o sistema. É perda. Se pegasse uma hidrelétrica, tentasse fazer esse esquema com uma hidrelétrica, fazer água que desce, subir para cima de novo. Isso, você fez a mesma pergunta que eu fiz para o meu professor quando eu estudava. Porque parece um sistema fantástico, né? Você faz a água cair, passa pelo gerador, aí esse gerador toca uma bomba, né? E a bomba joga água para cima de novo. Na bomba, mas não é só na bomba. Tem?
tem a forma de fazer ela sem voltar sem trabalho mecânico. É o sol, que faz a água evaporar e ela volta para a nuvem e cai. Mas, utilizando equipamentos, você gasta mais energia. Então, você tem um gerador que ele te dá, vamos supor assim, de energia elétrica nos cabos, na saída do cabo ali, vamos dizer que ele te dê 100 kW de potência, limpinha, 100 kW. Ele precisou de energia gravitacional da água de 120 kW. Porque a água, na própria tubulação, o atrito da água com o tubo, com a pá, o rolamento do motor, do gerador, as perdas nos fios do gerador, as perdas no ferro do gerador, lá na parte mecânica e na parte ferromagnética do gerador, tem perdas, esse gerador está aquecendo. Então, do 100 kW limpo, ele precisou 120, por exemplo, ou 110. Ele precisou mais para te gerar 100. Aí você pega esses 100, joga numa bomba que solicita do gerador 100 kW. Vamos supor. Então, sai do gerador 100 e entra numa bomba que solicita do gerador 100 kW. Só que essa bomba que solicita 100, ela produz lá no eixo dela 90. Ela não produz 100. Não produz 100. Ela tem perdas. Ela não é perfeita. E além do motor, que está produzindo 90 só, tem mais a bomba mecânica, que tem ali mais 10, 15% de perda. Então, dos 100 que saiu do gerador, vai sair no cano da bomba 75. Então entrou 110 e voltou 75 em equivalência, né? Então não existe sistema perfeito. Então essa história do motor perpétuo aí, fisicamente ainda não... O pessoal mostra ali um tempinho, né? E às vezes fica muito tempo funcionando. Mas não está fazendo um trabalho pesado, está fazendo um trabalho leve. Né? Um dia, quem sabe, não, a gente não vai dizer assim que é impossível. Mas fisicamente não é possível, né? Não sei, não via. Fica um tempo. Não é para sempre, porque tem o atrito da bolinha com o caminho, com o tubo, né? Então, e achar que o carro elétrico vai salvar a natureza é a maior falácia do mundo, tá, gente? Porque nós temos um problema muito grave que ninguém está falando, que é a vida útil das baterias. Vai gerar um lixo ambiental gravíssimo. No caso, a bateria, o fornecedor, ele não sei se é obrigado, mas hoje em dia ele faz novamente baterias para dar uma outra reutilização. Pois é, mas ela é que nem plástico. Você reutiliza ele, mas não fica igual o material virgem. E ele não vai ter o mesmo desempenho. Né? Então, claro que a gente tem que trabalhar para melhorar a eficiência do negócio, né? Mas então não pode cair assim na ilusão que né? vou usar álcool no meu carro porque não é poluente. Claro que ele não porque o álcool é um ciclo fechado, né? Cresce a cana, absorve o gás carbônico, só que para colher essa cana, se usa o quê? Máquina tocada a quê? Eu acho que a parte elétrica seria uma opção da escassez do petróleo. Pode ser, e pode ser que seja mais eficiente. Então, com petróleo eu preciso uma quantidade maior, e num carro elétrico uma quantidade menor, ruído, óleo, porque o carro elétrico não tem motor com mecanismos, é o motor elétrico nas rodas. Então,
óleo, lubrificantes, esses que são poluentes, não teria mais. O motor tem que ser motor trifásico, para poder ter variação de velocidade. Tem isso também. Tem isso também. Pode ser. No caso, ela todo reaproveitamento que você pode fazer com energia. Tipo, a energia que você consegue ali, o movimento das rodas pode produzir uma quantidade de energia para você ser local. Que eu não sei, eu não acompanho mais a Fórmula 1, mas antigamente ele tinha aquele. Você fazia uma regeneração de energia quando ele freava, né? Isso é muito utilizado dentro da indústria também. Então tem grandes indústrias que têm equipamentos de grande porte, que você tem um equipamento eletrônico conectado ao motor, por exemplo, um elevador de carga. Quando o elevador está descendo, o motor não está ali, o motor está funcionando como um freio. Para subir, o motor está tracionando o elevador. Mas para descer o elevador, o motor não está tracionando, o motor está só controlando o cabo de aço ali, digamos assim, né? Para descer freando. Então, essa é uma energia regenerativa, ou residual, que pode ser devolvida para a rede elétrica. Então, o automóvel, o carro elétrico, pode, no momento de frenagem, fazer esse retorno e fazer uma recarga parcial da bateria. Mas ele não vai recarregar tudo de novo. Você vai estender. Exatamente, você vai estender. Em algum momento você vai ter que conectar na rede elétrica para fazer a recarga. No caso, o híbrido, o carro híbrido não é assim. Ele faz ali no motor a combustão, que o alternador pode eleger. Ele tem um gerador ali, isso, que ele tem um motor a combustão tocando um gerador elétrico. Daí ele vai render melhor, Então, assim, é bem complexo o esquema aí, né? Mas é importante que vocês façam esse raciocínio, e é isso que a gente começa a entender, assim, que não é mágica, né? Não existe mágica. Exatamente. Então, quem já colocou um dínamo numa bicicleta, se você deixar ele bem firme ali, você vai observar que quando você acender a luz, fica mais pesado você pedalar. Você vai gastar mais energia, porque ele faz que a gente fala uma contraforça ali. Porque o movimento mecânico tem que vencer, entre aspas, a força do dínamo. Quando uma hidrelétrica está caindo a água para tocar o gerador lá, a turbina, e a turbina tocar o gerador, se você tem carga ali consumindo eletricidade, pesa para aquela água fazer o movimento, fica pesado. Então, se alguém tem bicicleta com dínamo aí, tiver uma lâmpada ali, pode observar. Acenda a lâmpada, você vai ver que, claro, se o dínamo estiver bem firme ali, né? Está bem firme ali. Tem os dínamos acoplados diretamente no cubo ali e tal, né? Os mais modernos aí. Então, você vai ver. Eu tinha uma lanterna com dínamo. Então, você tocava ela com o dínamo assim, tranquilo. Quando você acendia a luz, pesava aqui, ó. Porque a corrente elétrica que a lâmpada solicita do dínamo é por meio de um campo magnético gerado ali. Então eu tenho que vencer aquela força ali. Então pesa para mim. Então, né? Tem um que é tipo um alicate assim, né? Tem. O vento, né? Ele pega o dínamo e põe numa torre lá, né? Bem legal esse vídeo aí. É interessante esse filme. Beleza, turma? Muito bem. E aqui, ó, então nós temos energia potencial e nós temos, assim, que entender que o fluxo energético, né,
para que haja essa transformação energética, ou para que haja, então, como nós estamos falando aqui, a realização do trabalho, então lembrem, energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas não significa que o trabalho está realizado, porque eu posso ter uma energia potencial. Essa transformação energética é a realização de trabalho. Então, transformar a energia elétrica em luz, essa transformação é o trabalho que, no caso aqui, o projetor, a lâmpada, estão realizando. Então, essa realização de trabalho, ela vai depender dessa energia potencial aqui. Ou seja, essa energia armazenada, que de alguma forma eu utilizo essa energia para fazer as transformações energéticas. Então, nesse sentido de transformação energética, para a realização de trabalho, o fluxo energético, vamos dizer assim, será, então fluxo energético será do potencial maior para o potencial menor. É o símbolo de maior e menor aí, né? Então, se alguém não lembra aí, pega e escreve em cima ali. Maior, né? Menor. O fluxo energético vai ser sempre do potencial maior para o potencial menor. Nunca o inverso. Aonde tem mais, ou onde o potencial é maior, ele poderá realizar um trabalho desde que é liberado, e aí vai se deslocar o potencial menor. Então, exemplo típico da caixa d'água. Se a caixa d'água estiver no subsolo da tua casa, no chão, você não vai conseguir por gravidade, né, jogar ela para cima do telhado lá. Por que você coloca a caixa d'água no forro ou numa parte alta? Porque o potencial a 4 metros de altura é maior do que o potencial a 0 metro. Então vai sair a água lá de cima e vai vir para o potencial zero. Então sai do potencial maior para o potencial menor. Com eletricidade é a mesma coisa. Vamos falar assim por enquanto. O fluxo de cargas elétricas ou da energia elétrica é sempre onde tem mais eletricidade, vamos falar assim, para onde vai ter menos eletricidade. O fluxo de calor é sempre de onde está mais quente para onde está menos quente. Nunca vai ter um fluxo de calor do menos quente para o mais quente. É sempre do mais quente para o menos quente. Então, o fluxo energético é isso. Nós temos que ter isso em mente, porque aí nós vamos entender depois alguns conceitos da eletricidade. Então, onde tem um maior potencial, para onde tiver um menor potencial. Pode, claro. O maior, caso a gente não sabe, dá para fazer Isso. Então, esse é o símbolo de maior. Se eu fizer assim, parece o número 7. Esse é o símbolo de menor. Se eu fizer assim, parece o número 4. Né? Então, o 7 é maior que o 4, que é menor. Bem excelente. Uma setinha aí, né? Tá? Macete aí dos cursinhos. Então, é isso. Por que essa, vamos supor assim, é que aqui dentro da sala não vai fazer muita diferença. Mas pense no poste lá da rua. Eu ia falar da lâmpada da sala aqui, mas não. Pense no poste lá na rua. Quando ele acende de dia, que diferença faz? Nenhuma, do ponto de vista de iluminação. Porque a iluminação solar é muito maior. Agora, de noite, faz uma diferença e tanto.
Então, por quê? O potencial de iluminação solar é infinitamente maior do que o potencial de iluminação de uma lâmpada. Então, é o sol que ilumina a lâmpada de dia e não a lâmpada que está iluminando o sol. Né? E vocês podem ter isso bem claro, desse fluxo de energia que sai de onde tem mais para onde tem menos, com os sistemas de aquecimento. Então, do ponto sempre mais quente, vai fluir aquele calor para o ponto menos quente. Então, sempre um fluxo de calor, no caso do calor, para onde tem mais, para onde tem menos. Então, essa realização do trabalho vai depender desses potenciais aqui. Né? Então, se a gente for assim, ó, aqui nós estamos no terceiro andar, e nós temos uma caixa d'água logo acima aqui do terceiro, desse pavimento aqui. Então, se a gente for no banheiro e abrir a torneira, tem um valor de pressão, porque tem, sei lá, 4, 5 metros, 6, talvez, dependendo do tamanho da caixa d'água ali, de altura de água. Mas nós formos lá no primeiro pavimento, lá no térreo, então o potencial da caixa d'água em relação ao piso lá embaixo é muito maior do que o potencial da caixa d'água em relação aqui. Porque a diferença de altura é muito maior. Né? Então, por isso que as barragens, quanto mais alto, em volume de água também, né? Quantidade. Mas a ideia de uma barragem de água, quanto mais alta, melhor. Do ponto de vista de geração de energia. Porque a queda da água vai ser muito mais alta. E é o potencial, então, de transformação, ou seja, de realizar trabalho, torna-se maior. Claro que depende também do volume, mas a altura é muito importante. Se você tem pouca altura, você vai ter que ter muito volume. Né? Lá no Rio Grande do Sul, lá tem bastante lavoura de arroz, né? Então, no caso, o arroz tem que deixar na água, né? De molho. Uhum. E tem lugar que é muito plano, assim, não tem diferença de altura. Da água pra ti. Tem que usar as bombas, né? Quanto maior for o desnível, mais tu economiza. Exatamente. Daí deixa a gravidade fazer o trabalho. Né? Exatamente. Perguntas, turma? Nenhuma? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, nesse sentido dos potenciais, nós vamos ter o potencial, que é o que agora começa a nos interessar, elétrico. Sendo que a eletricidade é uma forma de energia, ou seja, utilizando a eletricidade nós vamos realizar um trabalho, como é que essa eletricidade pode realizar um trabalho maior ou menor? Então nós vamos ter, se num trabalho hidráulico nós vamos ter os potenciais hidráulicos, pensando na água, nas diferenças de altura, se nós tivermos um vaso de pressão, um compressor, uma caldeira que tem pressurizado ali o vapor, o potencial de trabalho realizado ali, a capacidade de realização de trabalho desse compressor, desse reservatório de ar comprimido, desse reservatório de vapor, está diretamente relacionado à pressão que esses gases estão contidos ali naqueles recipientes. Então, água, a altura, a coluna d'água, a diferença de altura. No caso de gases, os vasos de pressão, os valores de pressão, né, quantidade,
o volume e a quantidade de pressão que está armazenada ali. E no caso da eletricidade, nós vamos ter os potenciais elétricos que vão ser resumidos em 2 potenciais. Os 2 potenciais elétricos são os potenciais elétricos positivos e os potenciais elétricos negativos. Quem que proporciona esses potenciais elétricos, a gente chama de cargas elétricas. Ou partículas carregadas. Basicamente, todos os potenciais energéticos, eles seguem a mesma regra. E na eletricidade é mais comum chamar de positivo e negativo. Mas pensando ali de novo, num reservatório de água, você pode dizer que a caixa d'água lá em cima está num potencial positivo. E o solo lá embaixo é o potencial negativo. Então vai ocorrer um fluxo da água, no momento que eu abrir um registro, uma válvula qualquer, essa água vai descer do ponto mais alto para o ponto mais baixo, ou do positivo para o negativo. Num sistema de pressão, né, todo mundo brincou com balão, bexiga, né? Você enche o balão, dentro do balão tem uma pressão maior que a parte externa, aqui fora. Então você enche o balão, então você tem dentro do balão um potencial de pressão, vamos falar assim, pressão positivo, e no ambiente externo aqui, a pressão normal, uma pressão negativa, um potencial negativo. Quando você solta o balão, ou seja, o ar de lá de dentro sai para o ambiente externo aqui, e daí acaba causando o movimento do balão. Se você segurar ele fixo, vai ter o fluxo de ar saindo ali, que é o mesmo princípio de um reservatório de uma caldeira, de um vaso de pressão com vapor, etc. Qualquer outro gás também. Você pega o botijão de gás lá, o gás está pressurizado lá dentro. Então lá dentro tem uma pressão que é um potencial energético, vamos dizer assim, positivo. E aqui fora, potencial negativo. Quando você abre a válvula, um vidro de desodorante, né? Você pressiona a válvula, sai aquele vapor, aquele gás para o ambiente externo. Se o ambiente externo aqui for maior a pressão do que o interno, o ar ia entrar. Quando as pressões igualam, não tem mais gás saindo ali, né? Acabou, ficou igual, tá? Então, o princípio é o mesmo. No caso da eletricidade, isso é mais evidente, né? Porque nós temos, por exemplo, na bateria do automóvel, os 2 polos da bateria. Um polo positivo e um polo negativo, né? Está ali visível, marcado, mais e menos, né? Numa pilha, no carregador do celular ali, né? Tá? Então, nós vamos verificar isso aqui. Daqui a pouco mais, eu acho que nós poderíamos fazer um intervalo para a gente fazer uma pausa aqui e começar uma coisa nova aqui depois do intervalo. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Então, vamos fazer um intervalinho, né? 20 minutinhos, turma. 20 e 40, estamos de volta aí. Beleza?